E voltando aqui do intervalo, vamos continuar acompanhando a jornalista Dione Forte nessa emocionante entrevista com a senhora Maria Luísa, que de muito perto, sempre, junto com seu filho, acompanha para ele ser um vencedor. Isso, Berenice, vamos sim. Vamos continuar conversando com a Maria Luísa sobre esse problema pelo qual passam tantas mães, tantos pais, tantos irmãos, amigos, porque todo mundo quer ajudar, né, Berenice? E nem sempre se consegue, porque precisa, primeiro de tudo, a pessoa tomar consciência. E no caso da dona Maria Luísa, muito difícil, muito doloroso mesmo, né? Quando a gente saiu, ela estava contando da perda de um filho e da dificuldade de sair deste problema que o Henrique, esse é o nome dele, né? Isso, Henrique. Que o Henrique tem. A senhora acha que alguma coisa o influenciou? Por que ele foi para as drogas? Uma boa pergunta. Agora que ele já é um homem adulto, 39 anos hoje, né? Conversando bastante com ele, não que na época a gente não conversasse, mas nunca ele se abriu tanto como ele tem falado ultimamente. Ele conosco. mesmo tem tido mais consciência dos seus sentimentos, suas motivações. Exatamente. Não é? Então, ele é um menino que desde pequeno, com seus 3, 4 anos, ele tem uma gagueira. Ele é gago. Essa gagueira dele eu não sei dizer por que motivo que ele teve, né? Levei ele para médicos, psicólogos, um fonoaudiólogo, na época eu morava em Jaçanã. A escola era difícil por causa dessa gagueira. Diz ele hoje que foi por causa da gagueira que ele se enfiou nesse mundo. É interessante, né, essa colocação da dona Maria Luísa, porque a grande maioria dos especialistas, psicólogos, psiquiatras, sempre falam da questão da autoestima, né? O quanto que ela está ligada ao ingresso ao mundo de drogas dos jovens, né? Que se sentem por baixo, por algum motivo, rejeitados, vítimas dessa perseguição chamada bullying, enfim. Tantas coisas que afetam a autoestima do adolescente e do jovem, que ajudam, né? Dão um empurrãozinho aí para o mundo das drogas. Agora, a senhora que sente, não vou dizer nem na pele, é muito mais do que isso, no coração, né? De maneira tão profunda, a vida deles, o quanto que foi limitada por causa das drogas. O que a senhora acha desses movimentos em prol da liberação? Respondendo sinceramente, o que eu acho a respeito disso, uma loucura. Porque uma pessoa entrando nas drogas é fácil, não precisa nem de incentivo, nada disso, é fácil. Mas para sair é um calvário. Então eu acho um absurdo esses movimentos, eu acho que deveria Mas alegam que a liberação ajudaria, que não é uma questão de incentivar, que é só liberar o uso, que... não. Eu acho um absurdo, eu acho que o governo deveria proibir terminantemente. Isso sim. Proibir terminantemente. Isso é um absurdo, só quem passa realmente é que sabe o sofrimento. O que uma mãe pode fazer por um filho quando percebe os primeiros sinais? Se é que ela é difícil, não é? É difícil, você tem que ter 1000 olhos. Como na época eu trabalhei fora sempre, né? Então, às vezes eu me sinto até meio culpada, talvez até... deixei correr frouxo, como a gente costuma falar, né? Ele foi para uma baladinha no sábado à noite, bebeu, precisa, é homem, essa história toda, né? Então, às vezes tem horas que eu até me sinto um pouco culpada devido a isso. Já sabe que não é, né? Não, eu sei que mas não acho sou que é normal, hoje, né? Então, hoje, o que faria? Sempre estar atenta às atitudes do seu filho, qualquer mudança que ele tenha de comportamento. Aula, por exemplo, eu sempre corri, nesse ponto eu sempre corri atrás, mas ele não tinha vontade de estudar, né? Então eu tenho que correr atrás, estar com 1000 olhos em cima, saber com quem anda, ver os lugares que ele frequenta, por que ele está tendo essas mudanças de hábito, de comportamento. Não ficar com tanto receio de ferir a psicologia moderna e invadir a vida do filho. Isso. Né? O que a senhora acha disso hoje, depois de tudo que sofreu?
É uma liberdade que eles estão dando para os adolescentes, para as crianças, uma liberdade sem responsabilidade. De vez em quando olhar o que tem ali escrito no caderno, No caderno, na carteira. exatamente. Ir à aula, ir à escola de vez em quando, como aconteceu comigo. É preferível invadir um pouquinho a privacidade do que porque a privacidade soltar. deles é nossa também, não é verdade? O que eles estão passando é nós que passamos junto com eles até a maioridade. É isso que eu ia colocar, ainda não tem nem maturidade para fazer escolhas tão acertadas que os pais não mereçam ver, não Acho é? até que 18 anos ainda é uma criança, não é verdade? Aliás, acho que está um pouquinho atrasado, acho que o pessoal de antigamente, quando fazia 18, parece que estava mais maduro, né? Trabalhando, já se encaminhando, ficando noivo, noiva. Já pensando em casar, ter sua família, né? Eu noto que hoje a moçada tá mais criancinha, né? Bem mais. Só assim, reivindicando a balada à noite. A baladinha, essa mas balada. esperando o pratinho feito da mamãe na boquinha. E eu sempre fui assim. Ah, é? Olha aí. Para as mães que nos estão ouvindo, vamos ver os conselhos da Dona Maria Luísa. Pratinho feito na mão sempre foi o meu fraco. Pratinho feito, caminha arrumada. Eu adoro servir meus filhos, sempre fui assim, sabe? Eu gosto. Eu nasci para ser mãe mesmo, sabe? Quantos adoro. filhos eu a tenho senhora tem no 4 total? filhos. 4 filhos. Ao total são 4. Um que já é falecido, mas para mim ele está vivo aqui. É né? seu filho, com certeza. É meu filho, converso com ele à noite, escrevo no meu diário, converso com ele. Eu falo com ele como se ele estivesse fazendo uma longa viagem. Né? O que é a mais pura verdade, não é? Um dia eu vou não encontrá-lo. Um dia eu vou encontrá-lo. Voltando ao Henrique, nós vamos sair já, né, Berenice? A Berenice já está nos chamando para um próximo intervalo, mas eu vou deixar uma questão no ar. O Henrique, ele fez vários tratamentos, não é? Não, na realidade, o tratamento dele inicial foi com a gagueira, não em referência à droga. Aí depois o tratamento que ele começou foi em 2008, que eu falei para você. Só que ele acabou não indo para a Fazenda Boa Esperança, que houve um contratempo, a perua que vinha buscá-lo atrasou e ele resolveu não ir. Aí quando foi, ele ficou um tempo bom, durante 6 meses ele ficou ótimo. Tanto é que nesse período a esposa dele tinha tido a criança, ele não estava trabalhando porque ele havia saído do serviço, então ele não estava trabalhando. Ficava na casa, cuidava dos filhos, arrumava a casa, fazia comida. Quando a esposa retornou ao trabalho, né, ele ficou fazendo as vezes dentro de casa. Foi uma bênção, 6 meses. Só que aí ele resolveu voltar ao serviço dele, lá em São Paulo. Primeira recaída. Isso foi em 2008 para 2009 já, né? Vamos saber quantas foram, né? Já, Berenice Bellato nos chama agora, né? E daqui a pouquinho, então, a gente volta. É com você. Sensibilizados com essa história que Johnny Forte está hoje trazendo para nós, juntamente com a história da Dona Maria Luísa, nós vamos rapidamente para um intervalo e de volta aqui, lembrando-se sempre que aqui mulheres são sempre vencedoras e quem aplaude de perto essas mulheres vencedoras é o nosso apoio cultural das lojas Segue Imagem. Até daqui a pouquinho.